Sejam bem-vindos ao tribunal. Talvez você se assuste com essa expressão. Mas é justamente isso que nós estamos vendo em Oséias, capítulo 4. O profeta Oséias nos relata que Deus está convocando Israel para um tribunal. Israel está sendo convocado para se colocar diante do seu juiz. E assim como eles, estamos nós hoje. A acusação apresentada, irmãos, por Deus para este povo é que eles incorrem em 3 problemas. E por que não dizer em 3 pecados sérios? O versículo 1 nos mostra quais são esses 3 pecados. Volte comigo ao texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E aqui começam as 3 acusações do Senhor sobre os habitantes da terra. Primeira acusação, não há verdade neles. Segunda acusação, não há amor. Terceira acusação, não há conhecimento de Deus. Em resumo, o que Deus está falando por meio do profeta Oséias é que a situação espiritual daquele povo era, irmãos, de apostasia e de conflito. Queridos irmãos, aonde falta a verdade, aonde falta o amor, aonde falta o conhecimento, ali não há bênção. O Salmo 133 nos diz que aonde há harmonia, ali há a bênção do Senhor. O Senhor ordena a sua bênção. Aonde há desarmonia e caos, não há como existir a bênção do Senhor. Por isso, queridos irmãos, uma sociedade, uma família, uma igreja, elas não sobrevivem se elas não estiverem sobre esses valores absolutos. Elas não sobrevivem se elas não caminharem sobre esses valores que é a verdade, que é o amor e o conhecimento de Deus. A propósito, uma sociedade, uma família e uma igreja sem conhecimento de Deus, sem o amor e sem a verdade, ela está fadada à destruição. É só olharmos para o que nós estamos vivendo nos nossos dias. É só olharmos para as nações que deixaram e abandonaram o Senhor, abandonaram a lei de Deus, como eles estão vivendo. É só olhar para as famílias que abandonaram o amor, abandonaram a verdade, abandonaram o conhecimento de Deus. Israel está fazendo isso e por isso Israel será destruída. E por isso Israel está vivendo uma destruição. Por isso o Senhor chama Israel para se apresentar no tribunal. O Senhor convoca Israel para que eles venham ao grande tribunal. E a realidade diante desse tribunal é que eles não têm o que falar, não têm o que justificar, não têm como remendar os problemas. Ou quem sabe fazer meio termo em meio aos pecados assim cometidos. Por isso o Senhor chama-os, porque o pecado deles está levando a vida deles e a vida da sociedade à destruição. Porque eles estão abrindo mão dos valores absolutos, valores inegáveis e valores que não deveriam ser tratados como algo secundário. Por isso, irmãos, o Senhor, ele aponta para Israel o que eles estão passando. O Senhor mostra que eles estão em uma degradação. O Senhor mostra que eles estão, por causa do pecado deles, em uma distonia para com a palavra de Deus. Eles estão em falta de harmonia com o Senhor. E isso está levando eles a conflitos um para com o outro. E está levando a sociedade para um contexto de totalmente destruição. Por isso o Senhor os chama ao tribunal. E o Senhor traz 3 acusações e uma sentença. Por isso silêncio. Silêncio diante do tribunal, porque nós iremos começar a ouvir as acusações do Senhor contra o povo, contra os sacerdotes, contra ambos e a sentença que o Senhor tem para a vida deles. E isso não se aplica só a Israel lá, isso também se aplica às nossas vidas. Primeira acusação, irmãos, vai do versículo 2 ao versículo 3. O Senhor se volta e diz: a culpa é de vocês, meu povo. A culpa são sua. O povo, irmãos, no versículo 2, versículo 3, começa a nos mostrar que estão se prevalecendo de violência. O povo se prevalece dos homicídios, e homicídio sobre homicídio. A conduta daquele povo era uma conduta que estava ofendendo o soberano Deus. A conduta daquele povo é uma conduta que está ofendendo o justo juiz. Por isso o Senhor os acusa de terem quebrado a aliança que outrora o Senhor fez com ele, fazendo-os lembrar disso. Vamos voltar ao texto. Olhe comigo, versículo 2. Os que se prevalecem de perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar,
arrombamento e homicídios sobre homicídios. Agora volte comigo ao versículo 1. O Senhor tem uma contenda contra vocês, porque vocês não têm verdade, nem amor, nem conhecimento. O Senhor está culpando eles. O Senhor está mostrando a eles. O Senhor está revelando a eles que a atitude deles, a quebra da aliança deles, está fazendo com que eles se tornem adúlteros, está fazendo com que eles se tornem culpados diante do Senhor. No capítulo 1, versículo 2 de Oséias, nós podemos ver isso. O Senhor diz a eles: culpados dos mais vergonhosos adultérios, dos mais vergonhosos atos infiéis, vocês se afastaram do Senhor. No capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 13, irmãos, o Senhor começa a mostrar a atitude desse povo. Eles são culpados. E no versículo 13, você lê do versículo 2 ao 13 do capítulo 2, mas eu quero ler o versículo 13, para que vocês entendam o que eles estão fazendo. Versículo 13, o Senhor diz: eu castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalins. Em outras palavras, vocês estão adorando a Baal. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, declara o Senhor. Esses atos pecaminosos, irmãos, que o povo estava cometendo, levou o povo a abandonar a verdade, levou o povo a abandonar o amor, levou o povo a abandonar o conhecimento de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: sem essas três virtudes, sem essas três qualidades, os defeitos de qualquer povo, eles são escancarados. Eles são desnudados. Vamos ver alguns do qual o Senhor está acusando esse povo. No versículo 2 nós já lemos: eles perjuraram. E a palavra perjurar significa que eles quebraram e desrespeitaram o juramento de Deus. Eles não só fizeram isso, são 5 atos. Perjuraram, quebraram o mandamento do Senhor. Eles desrespeitaram a aliança de Deus. Eles mentiram, eles mataram, eles furtaram, eles adulteraram. E toda essa violação, irmãos, nos leva a Êxodo 20. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E por causa dessas atitudes, desses pecados, irmãos, pecados particulares, a sociedade começa a sofrer. A sociedade começa a padecer. A sociedade começa a ser destruída por causa que eles se afastaram do Senhor e começaram a viver nos prazeres da carne. Eles se afastaram do Senhor e quebraram a aliança com o Senhor e começaram a viver em seus deleites e satisfações terrenas. Volta comigo, versículo 3, capítulo 4. E olha o que diz a palavra do Senhor. Por causa do pecado deles, por isto a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Veja, irmãos, a terra está sofrendo. Todo o aspecto humano, todo o aspecto terrestre chora por causa do pecado do homem. E o Senhor está acusando eles, dizendo: vocês me deixaram, vocês me abandonaram, vocês se voltaram aos seus prazeres, vocês se voltaram às suas satisfações, vocês se voltaram aos seus deleites, vocês colocaram a minha lei em segundo plano, ou quem sabe em último lugar. Vocês estão vivendo para vocês. E a terra está sofrendo por causa do pecado de vocês. A terra está chorando. A terra está sendo destruída por causa do pecado de vocês. Contudo, essa acusação, irmãos, não ficou apenas para aquela geração. Não ficou apenas para aquele povo, para aquela nação, ao qual o Senhor levantou o profeta Oséias. Em nossos dias, essas acusações são mesmas. Em nossos dias, essas acusações ainda continuam, porque a nossa geração, ela despreza a verdade. A nossa geração, irmãos, ela deixa de lado a verdade em detrimento da mentira. A nossa geração, ela tem uma palavra maravilhosa do pós-modernismo: relativismo. Ela relativiza a verdade em prol da falsidade. Ela relativiza a verdade porque ama a mentira. Ela relativiza a verdade porque foge da sinceridade. Ela relativiza a verdade porque quer ter lucros com a mentira. E o pior, ainda usamos termos que parecem agradáveis à nossa geração. Mas é uma mentira branca. Ah, mas é uma mentira para ajudar. Ah, mas é uma meia mentira. Ou quem sabe uma meia verdade.
Estamos brincando com algo que é sério. João 8,44 vai nos dizer que o pai da mentira, sabe quem é? É o diabo, é Satanás. Com ele não tem meia verdade. Com ele não tem meia mentira. Com ele não tem brincadeira. Ele é mentiroso, ele é assassino. Ele é homicida. Ele é tudo que não presta. E nós não podemos brincar, irmãos, com isso. E o Senhor está levantando o profeta Osés para dizer: vocês são culpados porque vocês estão destruindo a si e destruindo também o próximo. Porque quando você está mentindo contra Cristo, contra a verdade que é Cristo, você está se destruindo e ainda destruindo a vida do próximo. A quebra deste mandamento, irmãos, ela quebra em sentido os 2 mandamentos do Novo Testamento, que é o resumo. Quando você mente, irmãos, você está pecando contra Deus. Você está pecando contra si e pecando contra o próximo. Você não está amando a Deus. Você não está amando a si próprio e nem amando o outro. Você está alegrando Satanás. Você está destruindo sua vida. Você está destruindo a vida do próximo. A nossa geração, irmãos, também ela é violenta. Não só falta verdade nela. E isto não é apenas para Israel, mas nos nossos dias são dias de choro, dias de sofrimento por causa de tanta violência. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse aspecto aqui, o Senhor nos faz voltar a Êxodo 20, porque o que o povo está fazendo é quebra dos mandamentos. Por exemplo, na mentira e na violência, eles estão quebrando o 6º mandamento. Não matarás. Quando eu minto, irmãos, eu posso estar matando alguém. Eu posso estar matando a imagem de alguém. Eu posso estar matando a reputação de alguém. E literalmente aqui no contexto de matar, como o povo estava vivendo sobre homicídio e homicídio, eles estão quebrando o 6º mandamento. E não é diferente nos nossos dias. A violência nos nossos dias, irmãos, é algo que nos assusta. É só lembrarmos o que aconteceu esses dias no Rio de Janeiro. Uma médica da Marinha que foi acometida de uma bala perdida e veio a morrer. Parece que nós não temos mais tranquilidade de sair e voltar para casa, porque os dias são maus. Mas não para por aí. Além de quebrarem o 6º mandamento, eles quebraram o 7º mandamento. E não é diferente na nossa geração. O 7º mandamento é: não adulterarás. E a nossa geração, irmãos? Como é a nossa geração? O povo israelita, permita-me dizer uma coisa, era um povo sexólatra. Sabe o que significa isso? Idolatria do sexo. Parece-me que não é algo só para aquela geração. O povo lá era imoral, o povo lá vivia na luxúria, e não é diferente nos nossos dias. É só olhar a nossa cultura. A nossa cultura diz assim: o que é bonito é para o quê? Se mostrar. A nossa cultura, irmãos, ela incentiva o nudes. A cultura do nudes, do qual você começa a conversar com outra pessoa e daqui a pouco as imagens pornográficas já aparecem. A cultura da pornografia visível. 70% da internet gira em torno de pornografia. A cultura audível de pornografia. Ou você não percebeu que as nossas músicas, não literalmente as nossas, mas a música dessa geração, são pornografias audíveis. O povo é culpado. E além disso, a cultura de ideologia de gênero. Nós já não temos mais uma perspectiva de gênero. Há uma destruição de homem e mulher. Há uma destruição. E o povo, irmãos, está vendo tudo isso. E o povo está passivo em meio a tudo isso. Tanto o povo lá de Israel quanto nós. Muitas vezes estamos caminhando no mesmo aspecto. Quebrando os mandamentos e achando que tudo isso está bem. Achando que tudo isso está legal. E o Senhor está dizendo: eu tenho uma acusação contra vocês. E a acusação é porque vocês não estão vivendo em verdade. Não estão vivendo o amor e nem o conhecimento de Deus. Vocês estão buscando adorar aos ídolos. Israel, vocês estão deixando de lado a minha vontade para procurar aqueles que satisfaçam a de vocês. O Reino do Norte está caminhando nesse processo inteiro, irmãos. E se Deus condenar esse povo, você acha que Deus é justo ou Deus é injusto? Mas a acusação não para por aqui. A acusação agora sai do povo e vem para os sacerdotes. Do versículo 4 até o versículo 8, os sacerdotes
estão diante do tribunal. E Deus agora começa a falar com eles. Deus começa a ser pesado para com eles. Parece-me que o peso agora é maior com os sacerdotes. Mas não pense dessa forma. Porque depois nós vamos ver o julgamento da acusação de ambos diante de Deus. Deus começa a dizer aos sacerdotes: vocês me rejeitaram. Vocês rejeitaram o conhecimento. Vocês ignoraram a lei de Deus. Vocês trocaram a glória de vocês por vergonha. Por isso, Israel está em apostasia. Por isso, Israel tornou-se uma vergonha. Por isso, Israel está adorando outros que não sou eu. Está adorando ídolos. Por isso, eu os rejeito. Porque vocês, como sacerdote, negligenciaram fazer o que eu exigi que vocês fizessem. Assim como vocês me rejeitaram o meu conhecimento e a minha lei, esqueceram da minha lei, eu rejeito vocês como sacerdote. E esse princípio aqui de rejeição não começou só agora. É só lembrarmos do que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, aonde o Senhor também revogou Saul como rei. Voltando ao contexto do sacerdote, irmãos, os sacerdotes foram rejeitados porque eles apostataram. Com isso veio o juízo de Deus sobre a vida deles. E o juízo de Deus veio em 5 pontos. E eu queria que a gente pudesse colocar aqui no Data Show. Veja comigo, capítulo 4, versículo 4. Coloque, por favor, no Data Show. Olha o versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém cause confusão, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Primeira acusação do Senhor para com eles: não contenda. Quem vai contender sou eu. Quem vai chamar a atenção do sacerdote sou eu. Outra acusação do Senhor: eles vão tropeçar. Versículo 5, a parte A. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta de noite. Veja o que Deus está dizendo. Vocês vão sofrer, sacerdotes. Vocês vão sofrer dia e noite. Além disso, vocês também serão destruídos. Olha as acusações do Senhor para com eles, por causa da apostasia deles. Vocês serão destruídos. E o que eu acho extraordinário, ele está dizendo aqui no final do versículo 5. Venha comigo no versículo 5. Destruirei a tua mãe. E talvez você esteja pensando na pessoa da figura materna. E não é isso, irmãos. A expressão mãe aqui é a mesma expressão usada por Oséias no capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Oséias está falando do povo. Oséias está dizendo: por causa da apostasia de vocês, eu vou destruir o povo. O povo vai sofrer por causa de vocês. Veja comigo agora, versículo 6. O Senhor diz que vai rejeitá-los. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento. Também eu o quê? E, queridos irmãos, eu quero que você entenda essa expressão, rejeitar. Não é simplesmente como nós pensamos no nosso português. Deixar de lado, quem sabe. Não dar mais atenção. Indiferença. Não é. É uma expressão muito forte no hebraico. A ideia de rejeição, irmãos, indica que o Senhor se afastou deles. Se indica que Deus desprezou eles. Se indica que Deus tem repugnância a eles. Deus tem ojeriza para com eles. Veja que situação. O Senhor está tendo ojeriza para com os sacerdotes. E olha agora o final do versículo 6. Todos em sua voz. Para que não sejam sacerdotes de mim. Todos agora? Visto que te esqueceste. Pastor, Deus pode esquecer? Não. A perspectiva do que Deus está falando aqui por meio do profeta Oséias para os sacerdotes é aquilo que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Deus vai dizer assim: eu sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Em outras palavras, eu não vou abençoar o filho de vocês, porque vocês são desobedientes. Em resumo, irmãos, a acusação de Deus contra os sacerdotes é:
vocês são um péssimo exemplo para o meu povo. Vocês são fracos. Vocês são um declínio para o meu povo. Vocês são uma vergonha para o meu povo. O meu povo está declinando da fé, está apostatando da fé, está sendo destruído por causa de vocês. Por isso vocês são rejeitados. Olha o que Deus está falando para com os sacerdotes. E, queridos irmãos, a acusação veio mais ainda sobre eles. Não parou. A situação piora. Veja o que ele vai dizer no versículo 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim fizeram o quê? Olha a situação. Vocês estão avançando, multiplicando. Em vez de vocês viverem em santidade, vocês estão pecando. E qual era o pecado desse povo? Eles ficaram gananciosos. Eles tinham um espírito mercenário. Eles se alimentavam do pecado do povo, irmãos. Os sacerdotes que eram para ser exemplo. Os sacerdotes que eram para levar o povo de Deus à presença de Deus. Os sacerdotes que eram para viver em retidão. Os sacerdotes que eram para viver em adoração. Que era para ser um modelo. Está sendo uma vergonha. Está se alegrando com o povo que peca. Sabe por quê? Porque naquela época, quanto mais o povo pecava, mais sacrifícios eles traziam perante o altar para remissão de pecados. E quando eles traziam os sacrifícios, sabe o que acontecia? Os sacerdotes se beneficiavam financeiramente de tudo isso. Eles tinham lucros em tudo isso. Em vez dos sacerdotes confrontar o povo que estava pecando, eles estavam gostando que o povo pecasse mais, para que eles tivessem maior lucro. Por isso o lucro para os sacerdotes era ver o povo em pecado. O lucro para os sacerdotes era ver o povo em apostasia, é ver o povo em tristeza, em sofrimento, porque eles iriam oferecer mais sacrifício e com isso os sacerdotes teriam mais dinheiro. Por isso que o Senhor está rejeitando e acusando eles. Aqueles, irmãos, que odeiam a verdade, o amor e o conhecimento de Deus, eles não temem ao Senhor. Foi isso que sábio Salomão falou em Provérbios 1, 29. Sabe por quê, queridos? Porque o verdadeiro conhecimento é aquele que é concedido pela iluminação divina, a luz do conhecimento de Deus, adiante da face de Cristo. Foi isso que Paulo falou no livro de 2 Coríntios 4, 6. O verdadeiro conhecimento, irmãos, ele é algo dinâmico. Ele faz com que o crente seja cheio de Cristo e cresça em Cristo. Foi isso que Paulo falou lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele disse assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento, irmãos, ele nos renova. Colossenses capítulo 3, versículo 10, nós nos revestimos da nova natureza que se renova no pleno conhecimento daquele que nos criou. O verdadeiro conhecimento nos traz a certeza de entendimento de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o verdadeiro Deus. Por isso, quem não gosta do conhecimento, irmãos, eles não são de fato cristãos. Por isso, quem não gosta do conhecimento e colocarem o conhecimento em prática, eles são falsos crentes. Compreenda, queridos irmãos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque não é o fato de dizer, não é o fato de apenas falar. Nós precisamos conhecer, não só de boca, mas de palavra, mas de verdade, mas de prática. Por isso somos chamados, irmãos, a não se esquecer da lei de Deus. Por isso somos chamados, irmãos, a não deixar que a lei de Deus caia no esquecimento, porque se ela cair no esquecimento da nossa vida, nós viveremos um caminho de iniquidade, nós viveremos, irmãos, um caminho distante do Senhor. O próprio evangelista, em sua primeira carta, evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele disse: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A única forma, irmãos, de lutar contra o pecado e não cair nos mesmos erros do sacerdote e não cair nos mesmos erros do povo, sabe qual é, irmãos?
é permanecer firme diante do Senhor. É permanecer firme numa vida de retidão, numa vida de santidade, é permanecer firme diante de Deus que nos salvou em Cristo Jesus, que nos deu o dom da vida eterna, que nos atraiu com o amor eterno. Mas para que assim possamos viver, irmãos, para que assim possamos caminhar e não cair nesses erros e nesses pecados, nós precisamos começar hoje essas atitudes de santidade e retidão diante do Senhor em toda a nossa vida. Os sacerdotes, irmãos, estão caindo porque não reconhecem seus erros, suas faltas, seus pecados. E para todo aquele que não conhece seus erros, suas faltas e seus pecados, deixe-me dizer uma coisa: o castigo virá. Não brinque com o pecado. Não é porque está dando certo o pecado que Deus está abençoando. Não é porque você está, quem sabe, fazendo algo que não agrada a Deus, que até o dado momento a mão de Deus não pesou na sua vida, que está dando certo. Se restaure diante do Senhor. Se reconcilie com Deus. Em todos os aspectos da sua vida. Em todos os aspectos. Para que a mão de Deus não pese e você caia em si e diga: Senhor, aonde eu errei? Senhor, Deus está te chamando para cada vez mais vivermos em intimidade e comunhão, santidade e retidão. Agora, a terceira acusação vem. E o cenário da acusação se volta para o povo e para os sacerdotes. O povo, que deixou Deus de lado por causa da sua idolatria. Os sacerdotes, que deixou Deus de lado, deixou a lei de Deus de lado por causa do lucro financeiro. Agora os dois são colocados diante de Deus. Porque diante de Deus não há melhor nem pior. Os dois são acusados. E é interessante porque o profeta Oséias começa a acusação contra os dois com um provérbio. Venha comigo no versículo 9. Olha o que ele vai dizer. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Sabe aquela expressão? A igreja tem a cara do pastor ou o pastor tem a cara da igreja? Pronto. A cara aqui está horrível. A cara do povo e a cara dos sacerdotes. É uma igreja horrível. Uma igreja podre. É um povo podre. O que Deus está dizendo já de imediato, no provérbio, por meio de Oséias, aquele povo é: povo, não fique achando que a pena dos sacerdotes é pior do que a de vocês. Não acho. Porque assim como é vocês, são eles. E assim como é eles, são vocês. Eles estão pecando. O pecado deles é maior porque são sacerdotes. Mas o pecado de vocês também é grande. Porque falta conhecimento. Porque se vocês tivessem conhecimento, vocês teriam combatido a falta de conhecimento deles. Vocês teriam combatido a falta de verdade deles. Vocês teriam combatido a falta de amor deles. Vocês são tão culpados quanto eles. Por isso que o Senhor começa por meio do profeta Oséias dizendo: todos dois se distanciaram de mim. Todos dois fugiram da minha presença. Todos dois se alimentaram da maldade. Olha comigo o versículo 8. Alimentando-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. O juízo de Deus, irmãos, para a vida deles, veio dos dois. E o juízo começou. A acusação já foi dada. E agora a acusação que era particular tornou-se agora para ambos. Para ambos. Vocês vão ser frustrados. Vocês serão frustrados em tudo. Não haverá alegria no coração de vocês. Não haverá felicidade para vocês. O que haverá é frustração e juízo para a vida de vocês. E veja, irmãos, como é que essa resposta veio. Versículo 10, ele começa a mostrar o que são essas frustrações. Os projetos de vida daquele povo não vai dar mais certo. Nem do povo, nem dos sacerdotes. Olhe comigo, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Vocês não vão ter, ainda que vejam a comida bonita, mas vocês não vão ter satisfação nela. Vocês vão comer, mas vocês não vão ter alegria. Vocês vão buscar satisfação em qualquer coisa alimentícia, mas vocês não vão conseguir. Por mais que vocês possam se sentir cheios, mas vocês não vão se sentir preenchidos. Haverá sempre um vazio no coração de vocês. Por mais que vocês se alegrem na mesa farta, mas vocês não serão felizes.
vocês não estarão satisfeitos. Porque a mesa pode estar farta, mas o coração está vazio. A mesa pode estar farta, mas a mente está vazia. O coração vai estar cheio de coisa errada. A mesa farta de coisas bonitas e um coração cheio de adultério, prostituição, mentiras, idolatrias. Vocês não serão satisfeitos. Não para por aqui. Olha a continuação do versículo 10. Vamos lá. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não multiplicarão. Eles se entregarão, irmãos, à prostituição, mas eles serão inférteis. Eles não se multiplicarão. E veja, naquilo que eles buscam satisfação, o juízo de Deus está vindo sobre aquilo. Eu quero me alegrar, eu quero me satisfazer, eu quero ter uma mesa farta. O juízo de Deus veio, não terá. Eu vou me alegrar nos prazeres carnais, no adultério, na prostituição. Eu vou viver de forma dissoluta. Você não vai reproduzir. Você não vai ter continuidade. Vocês não serão felizes. Em outras palavras, vocês viverão, humanamente falando, felizes e espiritualmente mortos. Em dor e sofrimento, em frustração. E tudo isso, irmãos, sabe por quê? Olha a continuação do versículo 10. Porque ao Senhor deixaram o quê? O que Deus está dizendo para os sacerdotes e para o povo? Vamos entender um pouco do que significa a expressão adorar? Porque ao Senhor deixaram de adorar. Essa expressão significa, vocês deixaram de guardar. Porque ao Senhor vocês deixaram de vigiar. Porque ao Senhor vocês deixaram de prestar atenção. Porque ao Senhor vocês deixaram de obedecer. Porque ao Senhor vocês deixaram o conhecimento. Porque ao Senhor vocês deixaram a lei. Porque vocês substituíram a obediência pela desobediência. Porque vocês substituíram o culto ao Senhor pela prostituição do culto. Porque vocês deixaram de adorar o Senhor. Vocês irão sofrer. Vocês irão padecer. Vocês tentarão ser satisfeitos, mas não haverá satisfação para a vida de vocês. Porque a maior satisfação, irmãos, está em Deus. A única satisfação para o homem é ser completo no seu Redentor. Não há outra satisfação. Por isso o culto naquela época começou a ser corrompido. Do versículo 11 ao 19, ele começa a mostrar isso. Eu não vou ler todo o texto, nós já lemos. Ele começa a mostrar, a religião foi corrompida. Versículo 11, sabe por que foi corrompida? Porque tiveram mais prazeres carnais. Porque eles se entregaram aos prazeres carnais, ficaram sem entendimento, sem lucidez sobre todas as coisas. Eles se deixaram levar pela prostituição, pelo vinho velho, pelo vinho novo, ficaram sem entendimento. Olha o que aconteceu no versículo 12. A religião foi corrompida por causa da idolatria, por causa da adivinhação. Versículo 13, por causa da prostituição. Eles, irmãos, cometeram prostituição a participar do culto a Baal. Eles deixaram o Senhor, eles violaram a integridade do culto, do voto de fidelidade, fidelidade somente ao Senhor. E na verdade eles estavam adorando a Baal, eles estavam procurando os prazeres que Baal poderia dar, eles estavam procurando realização financeira diante de Baal. Não para por aqui, irmãos. Versículo 14. A religião foi corrompida por causa da promiscuidade sexual e da insensatez. Versículo 11 e 14, a mesma expressão, insensatez. Por meio desse julgamento, irmãos, o Senhor, através de Oséias, chegou para Judá. Interessante, porque Judá entra agora na história. É como se o Senhor colocasse no tribunal Israel, o reino do norte, os sacerdotes, e agora dissesse: Judá, vem cá, reino do sul, fica aqui, você vai assistir o tribunal. Você vai assistir o tribunal e você vai entender o que está acontecendo. Por meio de tudo isso, ele chama Judá a um despertamento. Ele chama Judá a acompanhar de perto o que está acontecendo em Israel. E adverte Judá. Adverte Judá para não cair na mesma apostasia.
Judá, vocês estão vendo o que está acontecendo com o Reino do Norte? Não caia na mesma apostasia. Judá, vocês estão vendo o que os sacerdotes aqui estão fazendo? Não façam lá. O fim de vocês vai ser igualzinho ao deles. Igual. E vocês não têm desculpa. Sabe aquela história, irmãos? De tipo, meu pai era um alcoólatra. Um exemplo, tá? E por causa do alcoolismo, ele perdeu família, perdeu bens, perdeu todas as coisas. E aí eu entrei no alcoolismo e chego no final e digo assim, mas eu não sabia. Sabia. Você é tão culpado quanto seu pai. Você sabia o caminho que iria dar. Por isso Deus nos diz lá no Salmo, olhem para os vossos pais que fizeram lá em Massá e Meribá, aprenda com os erros dele. É isso que Deus está fazendo com Judá. Judá, está vendo aqui? Vocês vão ter o fim pior ou igual ao deles. Por isso, Judá, não façam as mesmas coisas. Não queiram colher frutos diferentes fazendo a mesma coisa. Mude o percurso, Judá. Volte à verdade, ou caminhe na verdade, no amor e no meu conhecimento. Mas o Senhor começa a explicar a Judá o porquê não caminhar dessa forma. Vamos voltar ao texto. Agora venha comigo, versículo 15. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor. O Senhor cita Gilgal e Bet-Avém, e com isso está ensinando ao povo de Judá. Mas o que é que ele quer ensinar? Citando essas duas perspectivas, de Gilgal e Bet-Avém. Irmãos, Osés considerava Gilgal como um centro de influências. Se você quiser ler depois, capítulo 9, versículo 15, está lá. Especialmente, irmãos, Gilgal é um local de influenciar as pessoas. É ligado lá principalmente à adoração de touros. Está no capítulo 12, versículo 11. Veja o tipo de influência que eles davam. Amós, capítulo 5, vai falar sobre Gilgal. E veja, queridos, o Senhor está dizendo, por meio de Osés, não seja influenciado pela idolatria. Não faça. Olhe para Gilgal. Olhe, compreenda. Gilgal é um local de influência. Mas a influência de Gilgal é perniciosa. Outra coisa. Não subas a Bet-Avém. Não vai ajudar. Nem para lá, nem para cá. E por que Bet-Avém? Bet-Avém, irmãos, é uma deformação. E uma deformação sarcástica da palavra Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Bet-Avém quer dizer, sabe o quê? Casa da perversidade. Bet-Avém quer dizer casa da impiedade. Casa maligna. Por isso o Senhor está dizendo, Judá, não vá. Nem para nem seja influenciado pelas coisas perniciosas e nem entre na casa da perdição. E por fim, Judá, aprenda diante desse tribunal, não jure pelo nome do Senhor. É isso que está lá no versículo 15. Quando eles dizem, porque o Senhor vive. Esse juramento, irmãos, essa expressão era um juramento que era usado no Antigo Testamento. Lá em Jeremias 38, 16. E está sendo usado aqui para apoiar as afirmações e promessas que não tinham substância. Está sendo usado aqui para apoiar algo que não era verdade. Por isso, nessa exortação, o Senhor está chamando Judá a não viver como Israel do Norte. Nessa exortação, irmãos, por meio do povo e dos sacerdotes, mais uma vez o Senhor se volta e mostra a Judá o quanto eles serão rebeldes se eles não se voltarem ao Senhor. E veja, irmãos, ele vai dar alguns exemplos. Se vocês não caminharem na minha lei, no meu mandamento, se vocês não caminharem em amor comigo, se vocês não caminharem na minha verdade, vocês irão se rebelar contra mim, como Israel e como sacerdotes. E aí, versículo 16, olhe comigo. Vocês serão como uma vaca rebelde. E veja aqui a expressão, vaca rebelde. O que é isso, irmãos? A ideia de vaca rebelde é uma vaca teimosa que se rebelou. E veja, irmãos, é interessante porque ele usa dois animais aqui. Volta comigo ao texto. Como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Em outras palavras, o que Osés está dizendo é, se você agir dessa forma, você vai ser rebelde, como uma vaca, e não queira receber as bênçãos como um cordeiro. É isso que Osés está dizendo.
Não queira viver como desobediente e receber as bênçãos da obediência. O pastoreio não é para os desobedientes. O pastoreio não é para os rebeldes. O pastoreio é para os cordeiros, é para os filhos. Por isso que Oséias está falando para Judá. E agora ele usa um outro símbolo. Versículo 17, olhe comigo. Efraim. Olhe comigo, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos e deixa-lo. Por que ele usa a figura agora de Efraim? Irmãos, Efraim é símbolo de todo o reino do norte. E o problema deles é que provavelmente eles foram fascinados, eles foram seduzidos pelos ídolos. Aqui no capítulo 4, versículo 12, nós podemos ter uma perspectiva sobre o que os efraimitas passaram. Eles foram seduzidos, fascinados pela prostituição. Em outras palavras, irmãos, Efraim havia sido enganado e o povo havia perdido a capacidade de pensar corretamente. Por isso, Deus diz: deixe-os. E essa expressão, deixe-os, o verbo aqui é um imperativo. Deus está dizendo, não vá. Eles estão cegos. Judá, se você não prestar atenção, você vai ser iguaizinho a eles. Você vai ser semelhante a eles. E do mesmo jeito como eu estou deixando os efraimitas, Efraim vai ser você. Deixe-os sozinhos, deixe-os. E a conclusão, irmãos, da exortação, chega no versículo 18 e 19. E essa exortação que Deus dá a Judá é que a nação e os governantes se renderam à corrupção e prostituição. Se renderam a tudo que não presta. Os sacerdotes e os governantes que deveriam defender o povo do pecado, que deveriam defender o povo da perversidade, irmãos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão sendo exemplo de perversidade. Eles estão sendo exemplo de amar a vergonha, amar a desgraça, amar a desonra, amar agir contra Deus. O texto vai nos mostrar. Eles amavam intensamente a vergonha. E essa ideia de amar intensamente a vergonha é uma referência à adoração a Baal. Eles, irmãos, estavam enfeitiçados pela idolatria. No versículo 19, irmãos, nós podemos perceber o quão afastados eles estão do conhecimento de Deus. Veja o que vai dizer lá no versículo 19. Volta comigo. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonharam Sião por causa dos seus sacrifícios. Eles estão, irmãos, afastados do conhecimento de Deus. Os sacerdotes e o povo estão tão afastados que são uma vergonha para eles. Em outras palavras, eles foram apanhados nesse vento em idolatria, em vã adoração. Por isso o Senhor está dizendo a Judá, não caminhe dessa forma. A sentença, a acusação foi dada ao povo. Vocês estão distantes de mim. Vocês não me conhecem. Vocês não me amam. Vocês não vivem a verdade. A sentença para os sacerdotes, vocês me rejeitaram. Vocês esqueceram da minha lei. Eu também rejeitarei. A sentença para os dois, assim como é um, é o outro. Não há melhor nem pior. Os dois são ruins. Qual a conclusão que nós podemos chegar, irmãos, ao final do tribunal? Depois de tantos relatos, acusações e provas contundentes, Deus levantando contra eles todas as provas, o que é que nós podemos pensar? O que é que nós podemos compreender? O que nós chegamos à conclusão é que tanto o povo quanto os sacerdotes são culpáveis diante de Deus e são indesculpáveis de toda acusação diante do Senhor. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Os sacerdotes estão sendo destruídos porque rejeitaram conhecer a Deus e rejeitaram viver além de Deus. A sentença para o povo, irmãos, e para os sacerdotes é sofrimento, é castigo, é frustração. E o reino do norte enfrentará, sabe o quê? Um exílio por causa disso. Aqui em Oséias capítulo 10 nós vamos perceber isso. Eu não vou entrar em Oséias capítulo 10 agora. Fica explícito a destruição deles. Eles irão colher tudo que eles plantaram. Como este tribunal e julgamento se aplica à nossa vida, irmãos? Como? Da mesma forma como a nação de Judá. O Senhor está nos mostrando o que acontece com um povo que não busca o conhecimento. O Senhor está nos mostrando o que acontece com um povo que não ama a verdade. O Senhor está nos mostrando o que acontece com um povo que não ama conhecer a lei de Deus. Nós somos chamados, irmãos, como filhos, a amar a verdade.
amar o conhecimento, amar o Senhor sobre todas as coisas. E quando, irmãos, somos chamados diante do Senhor para comparecer no tribunal e atraídos, né, nesse exemplo que o Senhor está nos dando, Ele está nos chamando como filhos a aceitar a sabedoria eterna. Ele está nos chamando a aceitar o amor genuíno dEle. Ele está nos chamando a se deleitar e imitar Cristo Jesus. Ele está nos chamando, assim como Judá, a olhar todo esse cenário e não viver como Israel do norte, nem como os sacerdotes. Por isso Paulo disse à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 2, 1 e 2, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Como Judá, o Senhor está também nos mostrando hoje. Nós estamos diante do tribunal de Deus. E diante do tribunal de Deus, irmãos, nós não podemos rejeitar o conhecimento. Nós não podemos nos esquecer da lei do Senhor. Se nós assim caminharmos, irmãos, nós iremos andar em idolatria. Nós iremos buscar aquilo que alegra e satisfaz o nosso coração. Iremos, inclusive, andar em prostituição, em todo materialismo e em toda infidelidade para com Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Em todo o nosso culto. Estaremos aqui, mas a nossa mente estará lá fora. Na hora dos dízimos e ofertas, não faremos, porque confiamos mais no dinheiro do que no Deus que é provedor. Sabe, queridos irmãos, nós estamos vivendo um período de materialismo e infidelidade a Deus e deixando de lado o conhecimento, a verdade, deixando de lado o próprio Deus. Não caminhe em cegueira espiritual, querido irmão. Não confie em si mesmo. Não caminhe em casa de perdição. Não caminhe, queridos irmãos, em uma vida infiel para com Deus. Não roube o Senhor, não tire de Deus o que pertence a Ele. Paulo nos diz, irmãos, e nos aconselha, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se engane, não se engane. A má companhia arruína o bom caráter. Não caminhe sobre influências desse mundo. Não caminhe, queridos irmãos, em casa de perdição. Não ande segundo os princípios e a ética deste mundo e a filosofia desse mundo. Nós somos chamados para viver em amor, verdade e conhecimento de Deus. Queridos irmãos, assim como o Senhor colocou Israel e os sacerdotes diante do tribunal, assim Ele nos coloca. E qual a sua justificativa? A minha, para com os nossos pecados diante do nosso juiz. Se Deus, assim como fez a Israel e aos sacerdotes, começar a jogar os nossos pecados em nossa face, qual a nossa justificativa? A única justificativa que temos é dizer, Senhor, eu me arrependo. Seja o povo, seja os sacerdotes. Naquela época e hoje, seja o povo ou sejam os oficiais, presbíteros, pastores, diáconos, quem quer que seja. Nós não fomos chamados para viver segundo a nossa verdade. Nós não fomos chamados para viver segundo o nosso entendimento de si mesmo. Nós somos chamados, atraídos, comprados pelo sangue do Cordeiro para viver a verdade de Cristo. A verdade que é Cristo. Para amar Cristo. Para conhecer. Por isso o profeta Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Salvador. Se nós não nos voltarmos a essa perspectiva, nós poderemos estar aqui, mas fazendo as coisas apenas mecanicamente, apenas de forma fingida, ou de forma material, ou quem sabe de forma apenas cumprindo um rito de todo domingo ter que estar na casa de Deus. O Senhor, justo juiz, chamou Israel, chamou os sacerdotes para dizer a eles, vocês receberão a sentença, a destruição, se vocês não me ouvirem. A mesma coisa se aplica à nossa vida. Não saia daqui nessa noite, em nome de Jesus, sem se voltar ao Senhor, sem reavaliar o seu caminhar com Ele, sem avaliar a sua vida de verdade, de amor e de conhecimento sobre Deus.
para que depois você não seja colocado diante do tribunal e seja achado como culpado. Mas sai daqui nessa noite dizendo: Senhor, me faz viver essa verdade. Me faz te amar. Me faz, Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o meu Salvador. Feche seus olhos. Nós cantamos o hino 74. Eu gostaria que nós pudéssemos cantar novamente esse cântico. Jesus, Senhor, eu me achego a Ti. Tua ira santa mereci. Por Teu favor, estende a mim. Aceita um pecador. Faça desse cântico a sua oração. Faça desse cântico o seu louvor, inclusive a reflexão sobre a sua própria vida diante do Senhor.